Olá, hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2020. Essa reflexão de hoje, ela seria dada, na nossa aula da parte B, no curso da Seara Bendita do terceiro ano, do Aprendizes de Evangelho da quinta-feira à tarde. E eu acho que hoje nós iríamos dar multidão de pecados desse livro aqui, um modo de entender, uma forma nova de viver, do Francisco Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, Mas eu resolvi preparar uma reflexão misturando essa e as duas faces da culpa que seria dado mais à frente. Então eu englobei as duas, desses dois capítulos para nós refletirmos. Então nós vamos falar sobre culpa, E está em Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 13. E depois aprender o que significa desejo misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu vim para chamar não quem é justo, mas quem é pecador, diz o Jesus, diz nosso mestre, E depois, aprender o que significa desejo misericórdia, mas não o sacrifício. De fato, eu vim para chamar não quem é justo, mas quem é pecador. As feridas da nossa alma, elas nunca serão curadas, queridos, com a dor ou sofrimento. É isso que disse o mestre aí, Então, não é sofrimento, Todas as nossas feridas não são curadas com sofrimento. Justamente, Jesus nos fala em Lucas capítulo 7, versículo 47, ele até diz novamente: os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Veja que ele não disse porque muito sofreu, e sim, os pecados foram perdoados porque ela muito amou, A mulher pecadora, talvez uma prostituta, que vagava ali pelas ruas de Naim, no sudeste da Galileia, ela entrou lá na casa de um fariseu em que Jesus estava jantando. E ali, aos seus pés, regava os pés do mestre com suas lágrimas e secava com os seus cabelos. Aliás, naquela época, era vergonhoso você andar com os cabelos à mostra em público. Só quem poderia ver seus cabelos são os homens da sua família, os seus irmãos, filhos, marido, pai, mas não as pessoas da rua, Então isso já demonstrava uma coisa diferente. Ela chegou no jantar, molhava os pés do mestre com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. Depois beijou-os e derramou um precioso óleo aromático que trazia assim pendurado num pequeno frasco chamado alabastro. Esses perfumes, esse que ela colocou, era caríssimo, Era a custo de um ano de trabalho, Mostrando o quanto era precioso esse perfume, O anfitrião, da casa, ele censurou Jesus e questionou a sua integridade de profeta. Porque se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que ela era uma pecadora de má reputação e não permitia ser tocado por ela, Que era uma lei, da época, em que Jesus se encontrava ali com os judeus. Jesus ali, o que ele fez? Ele enxergou um coração contrito, apertado, solitário, triste, mas que buscava o perdão e defendeu-a e ainda a perdoou. E ela foi embora, sentindo seu coração limpo, pronta para iniciar uma nova vida. É o que Jesus falou. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Mas o anfitrião, muito intrigado com isso, E Jesus então resolve fazer uma pergunta para ele através de uma pequena história para fazê-lo entender. Diz Jesus para ele nesse momento: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como pagar, ele perdoou os 2. Qual dos 2
você acha que o amará mais? Perguntou Jesus ao anfitrião. E aí ele respondeu rápido: Suponho que aquele de 500 denários, aquele que o credor mais perdoou. E aí Jesus fala: Julgaste bem, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. De fato, eu vim para chamar não quem é justo, mas quem é pecador. Tá aí, queridos. Com isso, nós vamos à nossa reflexão, da manhã de hoje. O passado pode ser transformado quando acreditamos em nossa capacidade de criar um futuro. É uma frase do Dr. Roberto Chiniachik. Eu vou repetir. O passado, ele pode ser transformado quando nós mesmos acreditamos na nossa capacidade de criar um novo futuro. E foi o que aconteceu, com a mulher pecadora. Quando ela se sentiu de coração perdoado, constrito, aquele aperto, ficou livre, liberto, e ela se sentiu leve, limpa, ela estava ali iniciando, ela sabia que ela podia criar um novo futuro. E aí ela pôde transformar o seu próprio passado. E hoje, queridos, a nossa reflexão é exatamente um convite para fazer valer a nossa vivência proveitosamente. Sabe aquela frase, viver para valer, É isso aí, justamente para que não passemos esta vida repetindo padrões de comportamento aprendidos lá na nossa infância espiritual. Porque é isso que acontece. Se nós não paramos para refletir os nossos passos diariamente, como diz lá Santo Agostinho, que manda de noite a gente rever o que fez de bom, o que não fez de bom, para refletir dia após dia. Se nós não temos esse momento, de reflexão, a gente vai repetindo. Então é isso que nós estamos hoje tentando abrir a nossa consciência através de Jesus, Vamos rever o conceito de culpa, arrependimento e remorso. Exatamente para que esse passado não se repita todos os dias no nosso inconsciente. Porque quando a gente vê, ele está repetindo e a gente está fazendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e agindo da mesma maneira. Bom, o Pai, na sua infinita, amorosa, doce bondade, nos direciona situações novas nas nossas vidas, que vão surgindo na nossa trajetória vivencial para que nós possamos progredir, não é? O momento atual é um desses que nós temos que usá-lo, aproveitá-lo para fazer viver essa vida, Então, para nós progredirmos, nós precisamos entender o que está acontecendo, E na vida, tudo são escolhas. No nosso caminhar, a imperfeição faz parte dos nossos passos, São lições não aprendidas, é isso. Lições não aprendidas que precisam ser recapituladas para que possamos melhorar as nossas ações. Quando você faz uma prova, e aí você faz lá, vamos ver, eram 10 questões, você errou a 3, a 4 e a 7, você vai ter que rever a 3, a 4 e a 7, Às vezes você é convidado a fazer uma nova prova que vai novamente ter essas mesmas questões para saber se você aprendeu. Então te dá um tempo para você estudar e aí você faz uma prova final daquelas questões que você não aprendeu ainda, certo? Então é isso. As nossas imperfeições, os nossos passos mal dados, má escolhas que nós fizemos no pretérito, elas são apenas lições não aprendidas, mas que precisam ser recapituladas, para que nós não venhamos repetir. Dizem que a vitória, ela não pertence aos que jamais caíram, mas aos que logo se levantaram depois de suas quedas. Você já ouviu isso aí? É verdade. Então não é quem aquele nunca caiu, mas aquele que caiu e se levantou logo, Então vamos refletir numa comparação entre a culpa de Pedro, a culpa de Judas e a culpa de Paulo de Tarso. Vamos pegar esses 3 apóstolos, da história de Jesus e vamos pensar e refletir. Aproveitemos para, através dessa reflexão, despertarmos aí a nossa consciência para diferenciarmos a culpa que aniquila e paralisa da culpa que ajuda a construir.
É isso que nós precisamos como seres humanos, como humanidade, né? Diferenciar a culpa que aniquila da culpa que paralisa, né? Essa que aniquila, paralisa, desculpa, da culpa que ajuda, ao contrário, a construir. Muito bem, voltemos lá na história, vamos lembrar de Judas Iscariotes, que remoendo-se em culpa, né? Ele voltou lá no Sinédrio, pegou as moedas, jogou no chão, e eles disseram que eu tenho a ver com isso, não é verdade? E ele, se sentindo culpado, foi enforcar-se. Não soube perdoar o seu erro e buscar a reparação. Vamos a Pedro agora. Pedro, que constatou a predição do mestre que ele dizia, né? Ali na Santa Ceia, eles estavam fazendo a última ceia e Jesus, né? Falou que iriam ter pessoas que iriam negar ele, e ele achou que não. E aí Jesus fala para ele: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E Pedro deu a entender que os outros poderiam traí-lo, mas não ele, jamais. Porém, depois percebeu a sua imaturidade e se arrependeu profundamente. Mas ele não se castigou. Ele não casou a sua ruína física, como fez Judas, ou mesmo emocional, lamentando-se. Ele assume as responsabilidades dos seus erros, evita repeti-los, abranda o seu julgamento e perdoa a si mesmo. Pedro supera a culpa, transforma-se interiormente e vivencia uma existência daí por diante de muito amor, compaixão, serenidade e perdão. Ele despertou em si, amigos, o reino de Deus e passou a divulgar a boa nova de Jesus. Viu? Judas poderia ter também redimido do seu equívoco através da ação de fazer chegar a um grande número de pessoas a mensagem cristã. Nos diz lá o Espírito Santo Neto através de Hamed, né? O Hamed que fala isso. Então, ele diz isso exatamente, que Judas poderia ter também redimido do seu equívoco através da ação de fazer chegar a um grande número de pessoas a mensagem cristã. Poderia ter iniciado o trabalho de autotransformação, mas a culpa o paralisou por anos. E só muito tempo depois, no diz Hamed, ele conseguiu reabilitar-se através, né, das sucessivas encarnações, onde no livro da Boa Nova diz que acho que é no livro da Boa Nova que diz que Judas reencarnou dentre elas como Joana d'Arc, né? Muito bem. Paulo, assim como Pedro, quando ele caiu em si, né, na estrada de Damasco, tornou-se talvez o maior mensageiro de Jesus. Desbravou terras inóspitas, irmãos que desconheciam a verdade até de um único Deus, que ignorava tudo que os judeus já conheciam através de Moisés, que já tinham sido preparados por Moisés, sabiam, né? E o apóstolo dos gentios, assim como Paulo de Tarso era reconhecido, o apóstolo dos gentios, daqueles que não eram gentios e aqueles que não eram judeus, né? De perseguidor e adversário dos cristãos, fez da sua culpa o ponto de fortalecimento, o degrau para a construção do seu autoaprimoramento. Amou mais, devia mais. Percebem? Você vê que beleza que Paulo de Tarso nos ensina? Cada pessoa que ele perseguiu foi um degrau, fortalecimento para mantê-lo nos obstáculos, nas dificuldades que ele encontrou justamente naquele povo que tinha vários deuses e um monte de situações difíceis daquela época, né? Os romanos, todos eles faziam homenagens a vários tipos de deuses. Tinha um deus lá, Moloch, em que eles tinham que pegar o primogênito e queimar vivo o primogênito que nascia. E, olha, orgias, situações absurdas, né? Ele entra nesse povo tão longe
do desenvolvimento espiritual, com tantas dificuldades, tantos obstáculos, tanta situação, mas cada um que ele perseguiu fortaleceu ele no vencer, né? No seu livre-arbítrio, na sua nova escolha, na sua vontade, no seu desejo, né? De melhorar, de se autotransformar, de levar a boa nova do Mestre. Sabia que quando Jesus o chamou, naquela estrada de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse Jesus. A sua voz selou a aliança do amor em sua alma. E imediatamente ele responde: que queres que eu faça? Ele não perguntou, ele não disse, ele não comentou, ele disse imediatamente: o que queres que eu faça? Não é lindo isso? E foi com esse amor, gente, que diminuiu e diminui até hoje a distância dos nossos corações ao coração do Pai Celestial. Foi Ele, porque Ele que trouxe para nós esse amor de Deus através dos lábios de Jesus, onde Ele nos mostrou esse imenso, imenso carinho e misericórdia de Deus. Ele apresentou um novo Deus para todos nós, né? Através de Jesus, através dos ensinamentos do Mestre, que não poderia ter chegado se, né, Paulo de Tarso tivesse, né, ido aos gentios através das estradas, né, de estradas pequeninas, com chuva, com todo tipo de coisa, né, cobras. Quando a gente vai estudar, né, nós vamos estudar isso aí ainda, hein? Se Deus quiser, no semestre que vem a gente deve estar estudando, nós vamos estudar a vida de Paulo de Tarso, a gente vai ver quantos obstáculos o Paulo teve para levar a mensagem, a boa nova. Então eu queria deixar uma frase para nós pensarmos nesse momento, uma frase de Cecília Meirelles, que diz assim: o vento é sempre o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. O vento era o mesmo, a culpa, em Judas, em Pedro e em Paulo, mas a resposta foi diferente em cada uma dessas folhas, né? O vento é sempre o mesmo, mas a sua resposta é diferente em cada folha. Cecília Meirelles. Quando nós nos dispomos, queridos, a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, quem não se arrisca a cair, também não sai do lugar, né? Toda dificuldade traz uma mensagem para a gente decifrar. Então, joguemos fora as tristezas para dar lugar a uma felicidade empreendedora, uma postura positiva, né? Não existem barreiras, queridos, intransponíveis, a não ser aquelas que nós mesmos criamos, né? Vocês estão vendo aí esse momento, tantas pessoas que se redescobriram, né? Que descobriram novas aptidões, descobriram que tinha capacidade de fazer coisas novas. Pois é, nós temos que aproveitar esse momento para descobrir quais são as novas aptidões que nós temos como seres humanos, o que nós podemos fazer mais na nossa vida profissional, na nossa vida ali com a nossa família, com os nossos amigos, né? Os aniversários acontecendo, as pessoas cantando parabéns na porta de casa da criança que eu vi outro dia, ou aqui mesmo em São Paulo, alguém fazia aniversário, todo mundo cantando parabéns nos outros prédios. Olha que lindo, como nós podemos ser tão amáveis, tão doces, tão alegres, mesmo diante das dificuldades. Como nós podemos descobrir coisas que nós não imaginávamos dentro de nós. Queridos, o livre-arbítrio nos foi concedido para que nós possamos moldar o nosso destino, certo? O primeiro passo é a gente chamar para nós a responsabilidade pela nossa vida. Tem uma frase aqui no Hamed falando isso, né? Enquanto nós permitirmos pensar que alguém é responsável pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso, pela nossa tristeza ou pela nossa felicidade, nada poderemos fazer a esse respeito, né? Porque nós deixamos nas mãos da pessoa. Então depende dela, depende do governo, depende da política, depende das pessoas, né? Mas quando nós assumimos isso e levamos para nós, aí fica diferente. Quando a gente assume que tudo que nos acontece é da nossa responsabilidade, então nós estamos dando a nós mesmos o poder de provocar mudanças a nosso favor. E é isso, provoque mudanças a teu favor, é tua escolha, teu livre-arbítrio, né? Paulo disse a Timóteo numa carta, no capítulo 1, versículo 13,
Eu fiz por ignorância. O próprio Paulo falou, eu fiz por ignorância. Assumiu a responsabilidade, perdoou a si próprio, entendeu humildemente a sua ignorância, mas entendeu que cada dia é sempre uma nova oportunidade. De quê? De evolução, de progresso, uma chance de nós plantarmos hoje boas sementes para o futuro. Os anjos, arcanjos, os benfeitores espirituais, os benfeitores do amor, no plano invisível, jamais deixarão de nos ajudar em todas as nossas intenções no bem. Emmanuel, certo? Não esqueçam disso. Quando você tem uma intenção no bem, tudo à sua volta vai se transformar para que aquilo se concretize. Então, no bem, seja também trabalhador, faça a sua parte. Não é um cordão né, de varinha mágica e nem é, plim, vai tudo aparecer. Não, você tem a sua parte a fazer. Mas quando a tua intenção é no bem, tem muita gente, mãos invisíveis, amando de Jesus para te auxiliar. Então, queridos, é justamente o trabalho no amor que cobrirá a multidão de pecados. Assim como a gente viu a história de Maria de Magdala, né? Se vocês lerem o livro Boa Nova, tem uma história linda, ou se vocês procurarem aí, o Divaldo Pereira Franco conta essa história da vida de Maria de Madalena, que é de chorar, é linda. E ele diz, né, que ela morreu ajudando os leprosos e, consequentemente, ela teve a lepra, né? E ela vai até a casa de Maria e João, que estava com Maria, lembra? E ali ela fica 3 noites em coma praticamente na casa de Maria e ela desencarna nos braços, né, de Maria e de João. E quem vai buscá-la? Jesus. Ele disse, aqui estou. Olha que lindo, né? Que merecimento, numa mesma encarnação, a mudança e a transformação, né? Quando Jesus deu amor, deu perdão a ela, ela se levantou. E nós podemos fazer isso com aqueles que estão à nossa volta, que também aconteceu algum erro, alguma situação difícil. Ao invés de acusar, de criticar, de julgar, nós darmos o amor para que eles se levantem, sintam libertos, de coração livre e possam caminhar numa nova vida. Percebem? Tudo isso é muito integrado e muito bonito, né? Os desacertos, os passos mal dados, eles servem para melhorarmos o presente, né? Aprendermos com os erros de ontem e mudarmos as nossas atitudes hoje, fazendo opções mais acertadas. Viver, queridos, não é sofrer. Disse Jesus, desejo a misericórdia e não o sacrifício. É a palavra do Mestre nos falando. Tudo vem ao nosso encontro. O Pai escreve nas entrelinhas das nossas vidas novas oportunidades que muitas vezes nós não conseguimos enxergar por causa das lágrimas. Fica tudo embaçado à nossa volta e a gente não enxerga. Então enxuga essas lágrimas e olha o que está à tua volta. Ele está encaminhando coisas novas para a tua vida. Uma nova relação amorosa que aparece, mas você fica lá pensando naquela que te deixou, né? Um projeto desafiador, mas ninguém aceitou aquele meu projeto, mas tem um outro que vai surgir, né? Um trabalho inédito, né? Foi mandado embora agora desse, mas vai surgir uma coisa nova. O mundo está transformando, está mudando, as coisas vão mudar e todos vão ser felizes sim, né? Uma viagem inesperada, o nascimento de um filho, olha que lindo, e nós não enxergamos, ficamos chorando, né? Um novo amigo na vizinhança. Queridos, enxuga as lágrimas, elas nos impedem de ver Jesus, não, Deus, escrevendo através das mãos do Mestre, nas entrelinhas do livro da tua vida, as novas oportunidades para você ser feliz. Tudo vem ao nosso encontro, nos impulsiona a voltar à tona. Não foi assim? O amor de Jesus fez Maria de Madalena voltar à tona. Nós podemos todos voltar à tona, mas é necessário que nós despertemos a cada novo dia, sabedores que novas criaturas somos e que somos sempre abençoadas com as novas oportunidades para escrevermos a palavra felicidade na página das nossas vidas.
que vocês tenham uma excelente semana. Nós estamos com muitas saudades de vocês, nossos alunos, e que nós possamos estar juntinhos. Nós já vimos que vai ser estendido, né? Nossas aulas até 30 de junho vão ser ainda por essa via, né? Mas o nosso coração está aí com vocês. Então, uma excelente quinta-feira. Abraços fraternos, beijos.